A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Devocional, hoje em Lamentações, capítulo 4, continuando o estudo do livro de Lamentações. A minha voz ainda não está 100%. Esse livro, todo ele é sobre, são lamentos do povo, mas cada capítulo diferencia um do outro, não são simples lamentos. Cada capítulo, o Espírito Santo pôde me trazer novos entendimentos da palavra. Me trouxe também, por meio de alguns versículos, coisas que nós vivemos no dia de hoje, coisas que podemos refletir acerca de Deus, conhecer mais a Deus, conhecer mais o que não agrada a Ele, conhecer mais do caráter dEle. E buscarmos não pecar contra Deus, buscarmos andar em santidade com o Senhor. Então, cada capítulo ele nos traz um apontamento diferente, apesar de ser um livro de lamentos. No capítulo 4, não diferente, o Senhor me trouxe alguns apontamentos, algumas coisas que eu fiz, marcações, inclusive eu trouxe uma outra referência em Mateus, de um versículo que vai ser falado aqui. Então vamos lá, não vou me estender muito, minha voz também não está muito boa. E eu vou ler o capítulo todo para a gente entender o contexto. Capítulo 4, verso 1. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Isso é para a gente entender o contexto em que eles estavam vivendo, O ouro se escureceu, mudou, perdeu o brilho. O ouro não tinha mais valor. Literalmente, o ouro perdeu o valor, mas para eles também não tinha mais valor. O que adiantava ter riquezas, mas não tinha comida para comprar? Você podia ter o dinheiro, mas você não tinha comida ou água. Não tinha as coisas. E aqui, esses versículos iniciais, a gente vai entender o contexto, o que esse povo passou, o que sobreveio sobre eles por causa da maldade deles. Então falou, olha, as pedras do santuário estão ao canto de todas as ruas. O templo foi destruído e as pedras estão espalhadas por todas as ruas. Verso 2. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são, agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do olheiro, também perderam o seu valor. Até os chacais, que são as lobas, em outra versão a gente vê que são lobas, abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A filha do povo tornou-se cruel como os avestruzes. Como é o comportamento dos avestruzes? Eles são cruéis para os seus filhotes. Então as filhas do povo de Jerusalém se tornaram cruéis como os avestruzes, cruéis para os próprios filhos. A língua do que mama fica pegada pele pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Ninguém dá pão. O bebê, que mama, fica com sede. Por quê? Porque não tinha alimento, não tinha água, faltava. E a gente vai ver aqui em um versículo que as próprias mães cozeram os filhos de tanta fome que havia. Para a gente entender que cenário era esse. Assim, quando eu leio esse capítulo 4 de Lamentações, eu entendo verdadeiramente quão terrível foi esse cenário desse povo. Verso 5. Os que comiam iguarias delicadas desfaleceram nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçavam o esterco. Aqueles que estavam acostumados com iguarias, comidas chiques, eles estavam abraçando o esterco na rua. Eles não tinham mais nada. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Aqui, ele está falando, olha, porque maior é a maldade da filha do meu povo, porque sobreveio tal maldade sobre elas. A maldade, o pecado de Sodoma, eles estão dizendo, foi menor. Por quê? Porque veio de uma vez só a destruição, caiu fogo do céu, acabou com tudo.
Neles não, neles veio a guerra e depois eles ainda ficaram com a fome e eles uma fome tão extrema que chegou ao ponto de cozer os próprios filhos, né? O ouro, tudo tinha perdido os valores, sem contar que foi levado embora também grande parte das riquezas, o templo foi destruído, era uma destruição total. Então ele está falando, olha, maior é a maldade da filha do meu povo, porque o pecado de Sodoma, o qual em um momento, sem que trabalhasse nela mãos algumas, foi levado. Verso 7. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos do que o corpo do que os rubins, mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer, mais do que o negrume. Não se conhecem nas ruas. A sua pele lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. Aqueles nazireus, né, eles eram brancos, alvos como a neve, né, tinham a pele saudável, mas agora eles não são nem reconhecidos na rua, porque a pele está escura, a pele ressecou e grudou na pele, a pele grudou nos ossos, secou-se, tornou-se um pedaço de pau. As pessoas emagreceram muito, a aparência delas mudou totalmente. Aqueles que sobreviveram à espada, né, à invasão, foi pior para eles. Não sei, né, o que é pior, você morrer à espada ou você passar fome, mas passar fome, essa situação é muito difícil. Verso 9, os mortos, aí ó, verso 9, os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome. Está dizendo, são mais ditosos e são melhores. Os mortos à espada são melhores do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassados. Acabou, foram transpassados pela espada, morreram, acabou. Mas aqueles que têm a falta do fruto do campo, eles estão lá sofrendo ainda. Então, verso 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Aquelas mães que eram piedosas em Jerusalém, que eram piedosas, eram boas, eram amáveis, elas cozeram os próprios filhos diante dessa situação tão difícil, para lhe servir de alimento, para servir de alimento na destruição da filha do meu povo. A fome era tão grande, né? E como o profeta já tinha anunciado, quando pede o povo para se arrepender dos pecados e anuncia que se não se arrependesse haveria destruição, o que acontece? O profeta anunciou que o Senhor falou que haveria tal fome que as próprias mulheres cozeriam os próprios filhos. Foi anunciado e o Senhor falou, olha, se arrependam para que não venha esse castigo sobre vocês. Eu não derramarei sobre vocês esse castigo se vocês se voltarem para mim, se arrependerem das suas maldades. Mas eles não se arrependeram, eles não deram ouvidos ao profeta do Senhor. Preferiram ouvir os profetas que falavam vaidades e loucuras. E a gente vai ver sobre esses profetas mais aqui na frente. E no verso 11 diz, deu o Senhor cumprimento ao seu furor. Ele cumpriu a sua palavra, aquilo que ele tinha anunciado anteriormente, antes de acontecer, por meio dos profetas, e ele estava tentando livrar o povo, mas o povo não deu ouvidos. Então deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Verso 12. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Aqui está falando claramente o que eu tinha falado. Olha, os reis não creram, eles não creram que o inimigo entraria por Jerusalém, eles não achavam que eles iam ser derrotados. Deus deu a palavra, mas o que eles estavam vivendo, a bonança, as coisas, mesmo estando na maldade, eles não achavam que alguém ia conseguir derrotá-los. Mas se a palavra do Senhor nos anuncia, nos alerta, nos avisa, Deus sabe de todas as coisas, Ele está tentando nos livrar. Devemos dar atenção à voz do Senhor. O Senhor é bom. Aqui mesmo o povo praticando maldades, o Senhor manda um homem de Deus, um profeta dele, não só um, mas
vários anunciarem que se não se arrependesse, sobreviria a ira de Deus, né? E a palavra do Senhor se cumpriu. A palavra do Senhor se cumpriu. Por quê? Porque não houve arrependimento. Porque se houvesse arrependimento, o Senhor não derramaria desse castigo. Assim como foi com Nínive, que a gente pode ver em Jonas. Em Jonas, o Senhor manda Jonas ir a Nínive, pregar a Nínive, para que Nínive se arrependessem das suas maldades, para falar por meio do profeta Jonas o que aconteceria, a destruição que viria sobre Nínive. E quando o Jonas vai lá anunciar, ele não queria, né? Tem toda aquela história da baleia, né? Na verdade é um peixe grande, a gente não sabe qual é o peixe, mas aí tem toda essa história. E aí quando ele vai lá e anuncia o castigo que Deus enviaria por causa da maldade, o que Nínive faz? Nínive se arrepende. Nínive se humilha perante o Senhor, se volta para Deus, jejua, ora. E Deus faz o quê? Derrama da graça, da misericórdia. Fala, eu não vou castigá-los. Jonas até se indigna um pouco, mas o Senhor também trata Jonas. Então, o que o Deus estava tentando fazer com o povo de Jerusalém? Se arrependam das suas maldades. Mas eles não deram ouvidos, os reis não deram ouvidos, não se arrependeram e sobreveio tal mal. E quando Deus falou para se arrepender, Deus falou exatamente as coisas que iriam acontecer. E as coisas se cumpriram. Por quê? Porque não houve arrependimento. Se o Senhor nos avisa algo, assim como avisou o povo, mas Deus ainda está vivo, Deus é vivo e Ele é eterno, Ele vive para sempre. Ele nos alerta dos perigos, Ele nos alerta quando estamos andando por caminhos maus. Se Ele nos alerta e não damos ouvidos à voz do Senhor, a gente tem que arcar com as consequências. Porque quando Deus nos alerta de algo, é porque Ele está tentando nos livrar daquele mal. O Senhor, Ele é misericordioso e Ele quer nos livrar. Por isso Ele nos alerta, por isso Ele nos repreende quando estamos fazendo as coisas erradas. A gente tem visto nesse livro de Lamentações que a gente colhe o que planta. A gente só colhe o que planta. Se plantou maldade, colhe maldade. Entende? Nós colhemos o que plantamos, que venhamos plantar frutos bons, né? Que vêm da parte do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para que podemos colher esses frutos bons. No verso 13 diz assim: foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Foi por causa dos pecados dos profetas, daqueles que anunciavam loucura e vaidade, não aqueles que anunciavam o arrependimento, para o povo se arrepender das maldades, né? Falando para o povo do mal que viria se eles não se arrependessem, mas aqueles que falavam que o povo queria ouvir, né? Para, não sei, benefício próprio, mas eles são loucos, porque melhor é agradar a Deus do que agradar ao homem. Esses profetas tentaram agradar ao homem, falaram o que os homens queriam ouvir, mas eles estavam, na verdade, trazendo a destruição para o próprio povo. Os pecados dos profetas e dos sacerdotes que ignoraram a voz de Deus, né, que continuaram praticando maldades, trouxe a destruição para todo o povo. Porque a palavra do Senhor em Mateus 18, deixa eu separar aqui, para eu não perder. Mateus 18, capítulo 6, diz assim: mas qualquer que escandalizar, em outra versão atualizada diz tropeçar, mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha ou uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. É melhor você botar uma corda no pescoço com uma pedra de moinho, se lançar no mar, quer dizer, tirar a própria vida, do que fazer tropeçar um pequenino que crê em Deus. Aqui, esses profetas e sacerdotes, né, eles estão à frente do povo. Eles devem levar o povo a adorar a Deus, a servir da forma correta ao Senhor. Só que eles não estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo tropeçar o povo de Deus. Então, melhor era para eles tirar a própria vida do que fazer se perder
todo o povo. Quem está à frente, né, de um ministério, quem está à frente como pastor, quem está à frente na direção de algo, precisa dar o exemplo, precisa ser o exemplo. Por quê? Se ela já está dando um mau exemplo, se ela está em pecado e ela não está corrigindo o povo e nem corrigindo a si própria, é pior. A consequência desse pecado vai vir e o juízo de Deus virá. E não só aqui na terra, mas a palavra do Senhor diz que quando estivermos perante o Senhor, daremos contas de todas as nossas obras. Eu quero dar conta das minhas obras. Eu não tem como, a gente vai dar conta das nossas obras. A salvação não é pelas obras. A salvação é só por meio de Cristo Jesus. Mas daremos contas das nossas obras. Então, que eu dê conta e que você dê conta das boas obras. Que a gente tenha boas obras para mostrar para o Senhor. Que a gente possa mostrar ao Senhor, né, quantas vidas se converteram a Ele por meio da nossa vida. Né, por meio, às vezes, não de falarmos, mas porque viram a luz de Jesus brilhar em nós. Não que a gente chegue ao Senhor e fale, olha, levei tantas pessoas para o inferno, porque eu pequei, porque eu fiz isso, eu fui um mau exemplo. E o castigo vem não só para o sacerdote, não só para o profeta, mas veio para todo o povo. O castigo veio porque eles levaram o povo a pecar, não ensinaram o que era correto e fizeram o povo pecar. E assim também é nos dias de hoje. Se alguém que está à frente de um ministério, que é pastor, que está na frente de uma direção, se ele não ensina o que é certo, ele não é só ele que está pecando, mas ele está levando os pequeninos do Senhor a pecarem. Precisamos ter muito cuidado com isso, muito. Aqueles que estão à frente de um ministério, aqueles que são pastores, eles terão mais cobrança da parte do Senhor. Aqueles que ensinam a palavra de Deus, né? Como eu tenho anunciado a palavra de Deus, né? E que responsabilidade é essa? Esses também terão mais cobrança da parte do Senhor. Precisamos nos ater à palavra, falar somente o que está na palavra. E eu te convido a tudo que eu falo, você examinar, você meditar na palavra de Deus, para até conferir se o que eu estou falando está correto, vem de acordo com a palavra, vem de Deus. Não só eu, qualquer pessoa, né? Sempre medita na palavra, para que quando vier um falso mestre, um falso profeta, alguém que professa um falso evangelho, você não seja enganado. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Verso 14, e eu vou acelerar para terminar. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Quem erram como cegos? Os profetas e sacerdotes estão errando como cegos, estão contaminados de sangue. Verso 15. Desviai-vos, bradavam eles, imundo, desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e erraram, disseram entre as nações, nunca mais morarão aqui. Aqui o povo está falando, olha, sai daqui, imundos, sai daqui porque vocês não podem mais ficar no meio de nós. Eles excluíram os profetas e os sacerdotes. A ira do Senhor os dividiu, separou sobre toda a terra. Ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não reverenciaram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos, dos líderes. Eles não tiveram respeito nem pelos sacerdotes, nem pelos líderes. Como veio esse mal, o povo perdeu o respeito pelos sacerdotes e líderes, que eram corruptos, que eram maus, estavam contaminados de sangue, estavam como cegos nas ruas. Verso 17. Os nossos olhos se desfaleciam, esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. Esse verso 17, ele fala claramente que o povo estava esperando o socorro do homem, estava esperando o socorro de outras nações. Eles estavam esperando, mas eles não receberam socorro. E a palavra do Senhor nos profetas, quando anunciam que se não se arrependessem, o mal que viria, o profeta, por meio, Deus mandou o profeta dizer
que não adiantava esperar o socorro das nações, porque o socorro não viria, as nações não poderiam ajudar. E se cumpriu também. Tudo que Deus falou se cumpriu, porque não houve, mais uma vez batendo na tecla, arrependimento. Precisamos, quando ouvimos a voz do Senhor, quando Ele nos chama ao arrependimento, precisamos nos render a Ele. Então, sim, eles estavam esperando o socorro dos homens, mas esse socorro não veio, porque o único socorro que é eficaz é o socorro que vem de Deus. E o Senhor mandou o socorro para eles no tempo certo. Quando Davi pecou contra Deus, né, ele fez aquele terrível mal. Quando Davi peca, e aí ele fala, olha, você quer cair nas mãos dos homens ou você quer cair na mão de Deus? E ele fala, é melhor eu cair na mão de Deus, porque ele é grande em misericórdia. Davi, como conhecia Deus, o caráter de Deus, ele sabia, olha, é muito melhor eu cair na mão de Deus do que eu cair na mão dos homens. Porque os homens, enganoso é o coração do homem, ele vai, né, para o que beneficia ele vai, nem sempre, não tem como a gente esperar, não tem como a gente confiar no homem. Não estou dizendo que a gente não deva confiar nas pessoas, mas eu estou dizendo que a gente não deve colocar a nossa confiança de socorro no homem, a nossa confiança de esperar coisas grandes do homem que só Deus pode nos dar. É não colocar o homem no lugar que é somente de Deus. Às vezes colocamos, exaltamos o homem, mas não é para botar ele nesse lugar, o lugar de exaltação, o lugar daquele que nos socorre é somente de Deus. Então devemos esperar o socorro do Senhor, devemos esperar a ajuda de Deus somente, não do homem. Verso 18. Espiaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim. Estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Verso 19. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram. No deserto nos armaram ciladas. O respiro das nossas narinas, o ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor? O rei. Tá bem difícil falar porque o nariz entope. O ungido do Senhor é o rei. Foi preso nas suas covas. Ele dizia, e dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Esse versículo mais uma vez fala da confiança dos homens no homem, né? Aqui tá falando o respiro das nossas narinas, o ungido do Senhor. Ele foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Eles acreditavam que debaixo da sombra do rei, eles viveriam entre as nações, eles estariam seguros, né? O respiro das narinas, eles estariam bem, eles seriam seguros. Eles estavam confiando no homem e não em Deus. Então, mesmo que seja um ungido do Senhor que foi colocado lá por Deus, é que nem em igrejas, né? Tem ungidos do Senhor e são ungidos do Senhor, pastores, homens de Deus, que às vezes idolatramos eles, né? A gente coloca, uau, né? Ou um homem do Senhor que está agindo no mover de Deus, uma mulher do Senhor que está agindo no mover de Deus. E nós colocamos a nossa esperança na pessoa e não no Deus que opera por meio da pessoa. A esperança do povo estava no rei. Eles achavam que o rei iria guardá-los, mas na verdade somente Deus poderia guardá-los. E às vezes nós colocamos a nossa esperança num pastor, né, num irmão, numa irmã do ministério, porque achamos que eles podem nos proteger, mas somente Deus pode nos proteger. E eles são ungidos do Senhor, mas o problema é o lugar que colocamos eles de exaltação. E não, Deus não se agrada disso. Aquele que tem que ter o lugar de exaltação, aquele que nos guarda é Deus. A gente vê esse exemplo na história de Davi, né? Na verdade de Saul, né? Que antes Saul foi o primeiro rei estabelecido e o povo pede um rei.
E aí o que que acontece? Samuel fica indignado que o povo pediu um rei. Mas aí Deus fala, ó Samuel, eles estão pedindo um rei, mas na verdade eles estão indo contra, né? Eles estão me tirando da posição de rei. Não é você. Eles estão indo contra mim, eles estão me tirando no sentido de eles não querem mais que eu governe. Eles não queriam mais que Deus, eles não confiavam, tolice, mas eles não confiavam que Deus poderia reinar sobre eles. Eles estavam pedindo um rei como as outras nações. Naquela história, né, e que aconteceu de fato, né, mostra isso. Olha, o homem está confiando mais no homem, ele prefere ter um homem dirigindo a vida deles do que Deus. Só que Deus é quem tem que estar nesse lugar de direção da nossa vida. Porque quando ele está no lugar de direção da nossa vida, as coisas vão bem. Tipo, Davi sofreu muitas coisas, mas Deus estava na direção da vida dele, né? E Davi era segundo o coração de Deus. Davi pecou como os homens pecam, se arrependeu e Deus o perdoou. Veio uma consequência, ele perdeu o filho, mas Deus o abençoou, o restaurou depois. Veio a consequência do pecado. Davi plantou o que ele colheu o que ele plantou. Entende? E a vida é assim, a gente colhe o que planta, mas quando escolhemos confiar em Deus, andar em santidade com Deus, Ele nos restaura, Ele nos transforma, Ele nos traz de volta como é a palavra? Como Ele fez com Jó, é restaurar, né? Ele restaurou em dobro tudo que Jó tinha. Jó perdeu tudo que ele tinha, né? O inimigo tomou tudo que ele tinha. E aí, quando Jó se rende ao Senhor, né? Ele tem uma conversa com Deus. E ele se rende ao Senhor. E Jó era servo do Senhor. A palavra diz que ele era fiel, que ele era servo do Senhor. Mas quando Jó reconhece a Deus, quando conhece a Deus, que ele fala, olha, antes eu conhecia do que falavam sobre você. Agora eu te conheço porque eu vejo. Eu te conheço porque eu me relaciono com o Senhor, porque eu ouvi a tua voz, porque eu conversei com o Senhor, eu te conheci. E aí o Senhor restaura, e quando ele também ora pelos amigos dele, né? Quando ele libera o perdão, então o Senhor restaura e traz tudo novo e dobrado ainda por cima. E assim é o nosso Deus, Ele quer nos abençoar, Ele quer o melhor para nós, Ele tem planos de paz para nossa vida. Essa é a mensagem de hoje. Saiba que Deus, Ele quer o melhor para você. Saiba que Deus, Ele quer dirigir a sua vida. Quando Ele te dá um conselho, é porque Ele está querendo te livrar do mal. O Senhor, Ele tenta nos livrar, Ele nos alerta e precisamos dar ouvidos à voz dEle. Precisamos conhecer a palavra dEle para não sermos enganados por falsos mestres, falsos profetas e precisamos, acima de tudo, que a nossa confiança esteja no Senhor e não nos homens. É isso que o Espírito Santo me direcionou. Eu acho que eu prolonguei bastante essa mensagem hoje, mas eu considero muito importante a leitura da palavra, estarmos lendo junto, para que haja um entendimento, para que eu não saia da palavra, para que você saiba o que a palavra está dizendo. E não fique só nas minhas palavras, medite, vá, pega a sua Bíblia, né? Medite na palavra do Senhor, medite nesse livro, nesse capítulo que estudamos hoje. E o Senhor, o Espírito Santo de Deus, pode te revelar ainda mais coisas do que essas do que tratamos hoje aqui. E que o Senhor esteja contigo, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.